Agora que a gente entendeu que existe um primeiro conceito, né? O mais óbvio, o mais claro, o que está na cara, né? A filosofia é uma palavra e ela tem uma história de formação, né? A gente agora, no quarto parágrafo, a gente vai falar da pessoa, né? Que a gente considera filósofo. Quem é ele? Mas primeiro, o que que nós iremos fazer? Nós vamos pegar nossa canetinha e vamos novamente, assim como a gente fez lá no segundo parágrafo, circular o não é, nós vamos circular tudo que começa com não é aqui. O filósofo não é aquele que detém o saber. Aqui você vai sublinhar com a canetinha. A filosofia não é logos, pura razão. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos, ela vai além disso, né? E nós vamos agora também usar a nossa canetinha e colocar aqui, ó, o que é a sabedoria. A gente viu lá na explicaçãozinha da história de formação, de como se forma a palavra filosofia, a gente viu que, às vezes, sabedoria, nesse contexto, né, do conceito, às vezes é usada a palavra saber no lugar de sabedoria, às vezes é usada a palavra conhecimento, usada a palavra conhecimento no lugar de sabedoria, às vezes também é usada a palavra verdade no lugar de sabedoria. A gente tem que perceber que muitas vezes vão mudando essas palavras no texto, mas se a gente ler direitinho, a gente vai perceber que eles estão falando da mesma coisa, né? Sabedoria, saber, conhecimento e verdade. Nós vamos pegar também a nossa canetinha e vamos colocar o significado aqui para ficar mais claro. Por qual palavra eu poderia trocar, né, a palavra detém e sem mudar o sentido da frase, a intenção da frase. Eu posso trocar por possuir, ou que possui. Então, o filósofo não é aquele que possui o saber. Ele também não é aquele que é dono do saber, né? Se eu possuo, eu tenho a posse, então eu sou dono. Então, ele diz que alguém que se comporta como possuidor, que tem a posse, que é dono do saber, ele não está se comportando como filósofo, porque, na verdade, o filósofo, como a gente marcou de marca-texto, ele é aquele que ama e busca sabedoria, que tem amizade, que tem desejo pelo saber. Então, essa marcação aqui é a marcação que está de acordo com a formação da palavra filosofia. Então, o filósofo, ele sempre vai ser aquele que ama buscar, né, que ama buscar alguma coisa bem específica, a sabedoria, a verdade, o conhecimento, o saber, né? Então, esse que faz isso, que tem esse sentimento pelo conhecimento e que tem essa ação, essa atitude em relação ao conhecimento, ele é o filósofo. Eu posso dizer que ele é filósofo, né? Mas aquele que se acha possuidor do conhecimento, que tem a posse, que tem a propriedade, que se acha dono do conhecimento, esse não está se comportando de acordo com a história da formação dessa palavra. Então, ele não é o filósofo, né? E aí também a palavra filosofia tem tudo a ver com essa história de formação da palavra filosofia, né? Então, de acordo com o que a gente entendeu da formação dos dois termos, os gregos, eles tinham amor, né? Isso é da cultura grega. Eles tinham amor pelo conhecimento, amor pela busca. Não era somente pelo conhecimento em si, mas por buscar. A própria busca já era amada por eles. E ainda mais o resultado, que é ter conhecimento.
Então, se ele se comporta como alguém apenas racional, que tem pura razão, então, pura razão, puxe uma setinha e coloque puro raciocínio. Raciocínio é uma capacidade humana, né, de calcular seus pensamentos, suas ações, de projetar, né, ações e tudo. Então, essa capacidade todo ser humano tem. Eu não posso achar que só porque eu tenho, né, eu sou saudável, tenho uma mente saudável, capaz de raciocinar, que tudo que eu faço é filosófico, tudo que eu penso é filosofia. Nem sempre. Apenas eu posso estar usando a minha capacidade de raciocinar, mas se eu for puramente razão, né, o raciocínio em si, ele não filosofa. A filosofia não é apenas logos, que quer dizer pura razão, não é puro raciocínio. Ele não é apenas um conjunto de conhecimentos. Se eu for um especialista em determinada área do conhecimento, isso não quer dizer que eu sou filósofo, que eu tenho uma atitude filosófica, né? Eu tenho um saber específico dentro de determinada área, mas eu posso não me comportar filosoficamente em relação ao saber. E o que eu tenho não é necessariamente, esse conhecimento não é necessariamente filosofia, mas a filosofia ela vai além de eu ter conhecimento em uma determinada área. Ela é aquilo que me leva, me move, né? Ela faz eu me mover diferente, né? Ela me move. E como é que ela faz eu me mover? Com inquietação. Ela faz eu ter atitude e posicionamento diante da vida e diante do mundo. Então, quando eu raciocino, né, eu uso o meu conhecimento em determinada área e eu fico inquieto por causa dessa inquietação, que é depois numere. Por causa dessa inquietação, eu tenho atitudes e eu tenho um posicionamento diante da vida e do mundo, aí sim eu estarei filosofando. Então, o meu conhecimento específico de determinada área vai ser ferramenta para que eu possa filosofar. Então, essa inquietude, ela vai fazer eu elaborar na minha mente, né, várias indagações. O que é uma indagação? Perguntas, várias perguntas. Para cada uma delas eu vou refletir, né? Eu vou projetar respostas, eu vou verificar essas respostas, eu vou descobrir que em alguma dessas respostas eu estava correta, em outras respostas eu estava errada. Então eu vou analisar, refletir. Essas ações do pensamento, elas não são necessariamente apenas raciocínio, né? E aí eu faço tudo isso porque essa inquietude me faz não aceitar as coisas como óbvias, né? Como coisas que não mudam. E aí, quando eu ajo assim, agora eu sou alguém que tem uma atitude filosófica, né? Diante da vida e do mundo. Então, aí eu estou agindo como alguém que ama e busca a sabedoria.